Olá, pessoal, boa noite. Dá um tempinho aí pro pessoal ir chegando, pra gente bater um papo hoje sobre um assunto muito importante. Olá, olá, pessoal, boa noite. Oiê! Oi, tudo bem? Tudo em ordem, e você? Tô bem também. Vamos dar um tempinho aí pro pessoal ir chegando, a gente ir se Bora! organizando aqui na nossa live. Tá ouvindo bem? Voltei? Voltou. Tava arrumando o Wi-Fi aqui. Bom, pessoal, a gente vai pedir para vocês, se vocês conhecerem alguém que possa se interessar pelo assunto, tá bom? Então, estamos aí para a gente poder conversar um pouquinho sobre esse assunto que é tão importante. Vou ver aqui mais algumas pessoas, também estou mandando aqui. Vamos lá, guardar mais um pouquinho, a gente já inicia, né? Combinadíssimo. Deixa eu só organizar aqui também a telinha. Perfeito. Bom, pessoal, só para vocês entenderem a nossa dinâmica, nós vamos bater um papo, conversar um pouco sobre a educação STEAM e a gente vai trazer alguns exemplos. Vocês fiquem à vontade para mandar dúvidas, perguntas, que a gente está acompanhando aqui também, tá? E aí a gente vai retomando, aos poucos a gente vai pegando as dúvidas de vocês. Tô arrumando aqui a outra tela para a gente poder acompanhar as perguntas. Combinado? Bom, vamos começar falando um pouquinho. Acho que o pessoal vai entrando, né? Tem mais alguém para você mandar, dona Thaís? Tô tranquila aqui. Já Então, postei aí, vamos ver se a galera vai entrando. Mas acho que a gente também pode começar para não estender, né? Porque hoje ainda é quinta, ninguém perfeito. sextou. E respeitar também o pessoal que chegou aqui. Isso Então, aí. vamos lá. Vamos começar se apresentando, né? Então, eu sou a Stephanie, sou doutoranda da Uninove, sou doutoranda no programa de doutorado do PROGEP, que é o de Gestão e Práticas Educacionais. E é aqui, né, nessa linha que eu pesquiso junto com a orientadora Adriana, que é a mesma que a minha e a da Thaís, eu atuo muito nas pesquisas em relação à robótica, também pensamento computacional, e o STEAM perpassa por tudo isso, né? Então, eu atuo também na Rede SESI São Paulo, sou analista da supervisão de tecnologias, aqui eu atuo na parte da robótica, na questão das aprendizagens, e formação de professor também, e seguimos, né? E aí, Thaís, se apresente para o pessoal saber um Bom, pouquinho de eu sou você. a Thaís. Também estou lá no grupo de pesquisa da Adriana, o Grupo ETEC, e a Stephanie fazemos parte desse grupo. Já estou no segundo ano do doutorado lá na Uninove, no programa diferente da Stephanie, meu programa é o PPGE, o Programa de Educação. E acabei de voltar de Lisboa, de Portugal, fui fazer uma experiência de imersão lá com relação à educação STEAM, a aprendizagem baseada em projetos, que tem a ver com o meu mestrado e a formação de professores. O meu mestrado, não, meu doutorado. O meu mestrado também já foi nessa área da educação STEAM, mas foi com uma educação fundamental. Eu dou aula para o terceiro ano no Colégio Pastor de São Paulo da Cruz, e lá eu apresento as minhas pesquisas, eu trago um pouquinho dessas novidades e vou aplicando lá com a criançada. E no mestrado, a dissertação falava exatamente sobre isso, sobre abordagem STEAM, aprendizagem baseada em projetos, com atividades plugadas e desplugadas com turminhas do terceiro ano.
né, com alunos de 8 e 9 anos. E agora, a proposta é voltar com o STEAM, mas numa perspectiva dos professores. Porque qual é a nossa questão? Qual é o grande questionamento e o objetivo dessa pesquisa? Os professores estão ensinando essas crianças, esses jovens, em um mundo STEAM. Todo mundo fala do STEAM, né? Todo mundo é íntimo do STEAM, ninguém sabe exatamente o que é o STEAM, e os professores precisam ensinar isso nas escolas. E como se ensina isso na escola? Não se ensina na escola sem que se saiba. Verdade. E nós não aprendemos isso, né? Nós somos imigrantes digitais, nós somos imigrantes nesse contexto todo. Então, nós também precisamos aprender. E é sobre essa ótica, sobre essa perspectiva, que vem agora a minha tese de doutorado, falar um pouquinho sobre formação de professores diante dessa abordagem STEAM. Eu já dei um spoiler, porque eu falei que eu entendo STEAM como abordagem, né, Stephanie? E a gente lançou essa pergunta Exatamente. aí, né, na semana, o que as pessoas entendiam, se era abordagem ou se era uma metodologia. Sim. Mas eu acho que eu dei um spoiler assim, sem querer. Contei o final do filme, Mas né? eu já ia falar para a gente começar por esse assunto, porque eu acho que a gente tem que começar um assunto, como você disse, todo mundo assim meio que fala, muita gente está falando, mas por mais que é perto, parece que ainda está um pouco longe, né? Então a gente Sim, tem que ter um pouco de cuidado e cautela de da gente ou tá levando isso de forma errônea, ou na maior boa intenção, a gente está interpretando errado. Então, o que a gente percebe, né, Thaís, aqui no nas nossas pesquisas, nas nossas atuações, é que realmente é o professor, né? A gente tá, por isso que a gente vai aí, a gente tenta atingir diretamente ele para que ele consiga potencializar. E aí, pensando nisso, eu acho que o primeiro tópico é falar o porquê que, então, o STEAM a gente considera como abordagem. Né? Então, os grandes referenciais teóricos, até se você quiser falar um pouquinho sobre eles, né? Para que o pessoal também que estiver aqui ou assistindo depois possa buscar essas informações. Então vamos começar do começo, porque é uma abordagem. então eu vou começar um pouquinho antes do começo. Antes de falar se é abordagem ou não, a gente precisa definir o que é STEAM. Né? Porque todo Verdade. mundo fala o que é Steam. Steam não é a plataforma de jogo, gente. O que a gente está falando aqui não é da plataforma de jogo, por favor. O que nós estamos falando aqui é sobre um conceito, sobre um acrônimo que surge lá nos Estados Unidos na década de 90. Né? E qual a intenção desse acrônimo surgir? Eu já vou dizer o significado desse acrônimo para vocês. Esse acrônimo surge exatamente com a necessidade que as universidades de lá têm em formar cidadãos o mais rápido possível diante do contexto que eles tinham lá. Então, diante desse contexto, o STEAM é uma sigla americana, uma sigla em inglês, que vai falar exatamente sobre ciência, science. Gente, perdoe o meu inglês, se tiver aqui algum teacher, alguma teacher, abafa o caso, porque eu faltei nessas aulas. Ciência, tecnologia, engenharia, matemática, arte. Arte vai integrar esse acrônimo lá pela década dos anos 2000. Por quê? Porque a América estava pensando em formar, ela precisava de profissionais que estivessem engajados principalmente nessas 4 áreas do conhecimento: ciências, tecnologia, matemática e engenharia. E precisava ser formado de forma rápida. Então, é como se abrissem as caixinhas, misturassem todos os legos e agora vamos fazer a coisa de uma forma um pouco mais dinâmica. Os primeiros estudos nessa primeira década foi se percebendo o quê? Que além das ciências chamadas duras, duras entre aspas, porque toda ciência é ciência, né? Mas a gente tem esse estigma e ainda este preconceito com relação às ciências serem duras ou não, as humanas e as não humanas, vamos separar assim, de forma mais grosseira. E nessa primeira década, o que se percebeu? Que precisava de mais algum contexto, mais algum componente curricular que pudesse reunir todas essas disciplinas. O que faltava? Algo que ligasse todas essas disciplinas, as humanidades. Então, o A da arte vem exatamente contemplar a área de linguagem, a área de história, a área de arte, né? Então, a gente não pode entender a arte aqui como sendo pintura e desenho apenas. Perfeito, A arte perfeito. a arte aqui está tudo, incluso todas as humanidades, desde a filosofia até o que a gente possa imaginar. Então, esse é o acrônimo que surge lá
nos Estados Unidos, numa proposta de formação profissional e que aos poucos vem percorrendo o mundo e está chegando agora para a gente nessa roupagem de educação básica, tá? Então a gente tem que entender que isso vem de uma outra proposta, vem de uma proposta de formação continuada, de formação para o mercado de trabalho, e vai se estudando e vai se percebendo que isso tem grande importância dentro da educação básica. E vai se entender que a educação pode ser transformada, né? O que a gente fala da educação disruptiva, e a gente vai ter uma disrupção nessa educação nesse momento, quando a gente vai falar do STEAM. Perfeito. Por isso que aí você me pergunta, né, da abordagem, e eu te pergunto, para vocês, STEAM é abordagem ou é metodologia? Então, né? Se a gente tem que ter muita cautela, eu estava até pesquisando um pouco para vir falar, muitos lugares falam ainda como metodologia, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Porque, vamos explicar aqui para o pessoal, o que que é metodologia, né? Metodologia é um método a ser seguido, algo que tem uma receita, vamos dizer assim, que tem que ser feito Um assim, passo a assim, passo. assado. Exatamente. E aí, quando a gente pensa no Steam, que aí até o final dessa live vocês vão entender a essência do que é, vocês vão entender que não existe uma regra a ser seguida, não tem um passo a passo, não é um manual. Tem orientações do que deve ter, o que pode ter, como que pode ser, mas é muito uma questão de contexto, né? De realidade, de como que esse professor consegue aplicar e pensar o Steam de acordo com a situação na qual ele está vivendo. Isso varia de turma, isso varia da onde ele está localizado, como são esses estudantes também. Então, tem algumas coisas que norteiam, né? Então, a gente vai falar aqui para vocês que são pontos importantes, porém, diferente de metodologia, é uma abordagem, né? Então, é como que a gente faz isso daí. Exatamente. Não existe passo a passo no STEAM. Não existe uma única forma de você integrar o STEAM dentro da escola, ou dentro da sua sala, ou dentro dos processos de educação. O STEAM é o processo, É o processo. é o todo, é o todo. As partes do processo nós trazemos com as metodologias ativas. Sim, muito bem. Então, o bolo todo é o STEAM. Como eu fiz esse bolo, são as metodologias ativas que vão fortalecer o STEAM. Então, a abordagem, porque ela vai permear o processo, né? Uma abordagem é aquilo que te abraça, mas não te sufoca. Porque às vezes você está numa. O que acontece? Você falou da receita de bolo. Se eu erro um passo, ou se eu esqueço de alguma coisa, o bolo dá errado. Exato. No STEAM, não. Se eu inverto a ordem, se eu faço o contrário, se eu priorizo um lado, não priorizo o outro, não tem certo ou errado. Tem um contexto. Então, nós começamos falando muito nesse estudo de abordagem STEAM, e hoje a gente já vislumbra uma educação STEAM, que é o tema da nossa live. Então, nós também estamos aprendendo, nós também estamos engatinhando nesse processo. Apesar de ter aí praticamente 3 décadas que se fala de STEAM, ele é muito recente. E é aí que está o problema. Tudo que é muito recente, todo mundo quer colocar como novidade. Então, como aconteceram com outros conceitos, com outras teorias, com outros processos, o apressado come cru. Então, o que acontece? Eu tenho visto por aí, não julgo, não critico, linhas de pensar diferente, mas STEAM como abordagem, STEAM como metodologia, STEAM como componente curricular. Não vejo STEAM como componente. Meu contexto, naquilo que eu estudo, STEAM como componente curricular. Porque se eu coloco o STEAM como componente curricular, eu tiro do contexto daquilo que eu falo. Eu trago o acrônimo para reunir, para tirar da caixinha e fazer um tudo junto e misturado, e eu coloco o STEAM dentro de uma caixinha. Exato. Então não tem muita lógica. Sim. Entendeu? São Eu pontos da digo que o STEAM reflexão. vai trabalhar a transdisciplinaridade, a interdisciplinaridade, e nesse momento eu coloco o STEAM dentro da caixinha e falo, olha, a partir de hoje vocês vão ter a matéria de STEAM. Não combina.
Mas isso é a opinião, é o contexto desta pobre pesquisadora que também está caminhando nesse contexto. Mas o que a gente tem visto por aí, o que a gente tem estudado, é que não combina. Não Sim. combina, nem como metodologia, nem como contexto de componente curricular. Ô, Thaís, antes da gente avançar, eu tava Diga. vendo aqui que entrou bastante gente. Pensei em a gente dar uma resumida do que é o STEAM, para que a gente consiga sair, para a gente conseguir continuar. Então, assim, pessoal, quando a gente está falando de STEAM, a Thaís já trouxe a questão, né, que é um acrônimo. Então, né, o S de ciência, o T de tecnologia, o E de engenharia, o A de Isso mesmo. artes, o M de matemática. Quando a gente fala, então, de abordagem, a gente está falando que não tem um passo a passo a ser seguido. A gente está falando aí que ele instiga e incentiva a transdisciplinaridade. Então, basicamente, o que é, gente? A gente não trabalhar componentes curriculares de formas separadas, segmentadas, como se o mundo não acontecesse juntando todas as áreas do conhecimento. Assim como nós aprendemos há não tanto tempo atrás, mas assim, a gente não conseguia misturar muito os componentes, né? O que era de matemática estava dentro de matemática, o português estava dentro do português. A gente aprendeu, a gente sobreviveu, beleza. Só que a educação avança, a evolução humana avança, a aprendizagem avança, as tecnologias avançaram, e aí a gente a todo momento precisa pensar em como a gente consegue motivar esses estudantes, sim, e trazê-los para que eles tenham sentido no que a gente está aprendendo. Porque hoje, né, Thaís, acho que você vai concordar comigo, gente, saberes, assuntos, a gente pesquisa, está na palma da nossa mão. Então a gente tem isso a todo momento. Tá com dúvida? Você pode usar o Google. Hoje em dia, a IA já está integrada até no Google. Quando você pesquisa, já aparece uma solução de IA. Temos Copilot, ChatGPT, enfim, diversas IAs que trazem o quê? Aquela resposta. Só que como que a gente vai relacionar tudo isso para que isso faça sentido para esse estudante? Então, é essa questão que nós estamos. Como ele vai resolver problemas no futuro? Diferente da gente que teve que se esforçar para entender, ou passamos, né? Sem de fato entender a relação daquele conteúdo do componente com a vida, né? Deu para resumir, Thaís, para a gente continuar? Deu. É lembrar que a gente não precisa fazer aquele problema de que o João tem 500 bananas e que ele vendeu 200 e ele não tem 500 bananas, ele não consegue comer ou vender 200 e trazer coisas da realidade. Então, quando surge lá nos Estados Unidos, é exatamente para essa questão, de forma mais rápida, de forma mais célere, formar essas pessoas e que elas tenham noção do todo. Noção do todo para resolver problemas além Sim, da escola, perfeito. fora da escola. Né? Então, o que isso é importante? A gente entender que não é desprezar o que aconteceu até aqui, muito pelo contrário, né? Se muitos de nós estamos onde estamos e hoje nos tornamos pesquisadores e estamos nas nossas áreas, sendo bem-sucedidos no que fazemos, é por conta da educação que tivemos também, e ela não pode ser Perfeito. menosprezada nem jogada fora. O que a gente tem que entender é o aluno que éramos, os estudantes que Não, éramos, não são os estudantes que nós recebemos hoje. Então não adianta a gente tentar pedir para eles para decorar uma tabuada sem que ele entenda do processo da tabuada. E sem que ele entenda que esse processo da tabuada não é para ele fazer uma chamada oral dentro da escola. É porque lá no mundo, talvez ao invés dele entender que ele tem 5 parcelas e ele tem que somar 1.500 de cada parcela da televisão que ele vai comprar ou da geladeira que ele vai comprar, que ele pode fazer essa multiplicação, que é um processo mais rápido. Né? perfeito. Então, trazer isso para uma realidade. Então, mais uma vez, por que não se torna uma metodologia? Porque o STEAM sozinho, ele não dá conta disso. Ele precisa, então, das metodologias, e geralmente as metodologias ativas, para dar esse contexto. Quais são as metodologias ativas que mais trazem esse contexto para o STEAM? Aprendizagem baseada em problemas, aprendizagem baseada em projetos. A gente tem sempre aí uma sala de aula invertida. Várias coisas podem ser Votação trazidas por nesse contexto. estações. Exatamente. Mas por que a gente fala tanto da aprendizagem baseada em projetos junto com o STEAM? Porque ele dá um contexto àquela realidade. Ele dá um contexto aqui. Olha, eu estou trazendo para vocês aqui, a gente tem agora o furacão. É Milton. Milton? O Milton. O Milton. Milton que está passando lá na Flórida. Como é que a gente pode resolver esse problema de forma rápida
Eu vou usar cálculos de matemática, eu vou usar cálculos de física, eu vou usar cálculos de engenharia. Como eu posso construir um edifício que. Uma série de coisas, e aí vai depender do professor, e aí eu tenho certeza que quem está na live está perguntando assim: ótimo, mas isso é maravilhoso para os maiores. Ensino médio e fundamental 2 conseguem fazer isso fácil. E os pequenos? E os Né? pequenos? Mas é essa questão que a gente traz, eu trago desde a minha dissertação de mestrado, você nas suas vivências traz a mesma coisa, desde quando você estava lá na sala de recursos com inclusão, né? É dos pequenos que a gente começa isso. Né? A gente tem aquele pequeno, aquela mania, quando você for maior você vai entender, quando você for maior você vai pesquisar. Só que a pesquisa tem que começar agora. Ele Verdade. talvez não precise entender os conceitos maiores dessa pesquisa, mas ele precisa entender. Eu não posso querer que um aluno lá no ensino médio aprenda a digitar e a pesquisar no Google se ele nunca fez uma pesquisa antes. Isso Sim, ele não é um tem a questão processo. crítica, né? Exatamente, E o quanto isso isso é um contribui processo. para o pensamento crítico desses E aí, estudantes. quando você fala em pensamento crítico, eu trago aqui duas questões que conflitam muito com a nossa realidade de pedagogos, de professores, de educadores. Primeiro, quando a gente traz uma abordagem STEAM, eu tenho que sair do meu lugar de fala e entender que esta fala é mais do meu aluno do que minha. E quando Perfeito. esta fala é mais do meu aluno do que minha, ela não significa que o meu aluno tem mais poder e eu tenho menos poder. Significa que eu dou voz para o meu aluno, dou voz para o meu estudante, para que ele exponha as dúvidas que nós talvez tínhamos na nossa época e não falávamos. Porque quem sabia era o professor. Exato. Então, E aí, pode Thaís, falar. entra a sala de aula invertida, gente, que é Sim, extremamente importante nesse processo. Para quem não entende muito bem, o que é sala de aula invertida, pessoal? Você antecipa um pouco alguns conteúdos, ou indica algumas referências, ou incentiva a pesquisa sobre uma temática que vai ser discutida em sala em outro momento, para que a gente faça, enriqueça os diálogos, né? Na nossa época, aquilo que a Thaís disse, estava errado, enfim, não estamos questionando isso, mas a gente chegava lá, a informação era passada, não tínhamos muito tempo de processar aquela informação, repertoriar nós mesmos para termos argumentos para questionar ou tirar dúvida ali naquele momento, e às vezes passava esse momento. Então, a sala de aula invertida vem como uma metodologia ativa, pessoal, para contribuir momentos de colaboração, então, debates, discussões produtivas nesse sentido, a qual o estudante vai questionar algumas coisas, vai falar, não, eu pensei assim lendo isso ou pesquisando aquilo. E aí a gente promove reflexões, né? Então a gente potencializa o momento em que estamos juntos, né? Então até a lição de casa, né, gente? Se a gente parar para pensar, ela se torna uma coisa que faz sentido, né? Não somente uma coisa que você executa, pensando também, né, em trazer esses diálogos, certo, Thaís? certo. A gente está com uma pergunta aqui: se o STEAM parte de um problema em busca de soluções, resolução de problemas, oportunizando possíveis soluções. Sim, ele pode partir de um problema, ele pode partir de um projeto, ele pode partir daquilo que você pensar junto com seus alunos. Ele tem um ponto de partida. Conversando aqui com vocês, acho interessante a gente colocar o STEAM na realidade, não é uma novidade. Ele tem um nome novo, mas ele é o sonho de todos os professores, que é a famosa transdisciplinariedade, trabalhar no coletivo. O que também não significa que a todo instante, a todo momento, a escola vai trabalhar de forma STEAM. Porque não dá, gente. Nós temos aí uma Realidade. coisa chamada currículo, nós temos uma realidade escolar que ainda não é a realidade dos nossos sonhos, mas é a realidade que nós temos. Então, nós precisamos começar aos poucos, engatinhando, né? Então, a gente começa, de repente, com um projeto STEAM, ótimo. Aí depois a gente parte para um contexto maior de STEAM. Vamos pensar em algo maior dentro da escola STEAM, mas isso é aos poucos. Isso depende de um processo que vai tomar conta desde gestão da escola até o porteiro da escola. Porque pensar em STEAM, uma educação STEAM é uma educação que transpõe os muros da escola. E aí a gente está falando, olha, o aluno é protagonista. O aluno é protagonista e o professor também é.
Porque a partir do momento em que eu me despojo, eu me dispo, eu tiro aquela roupa de que eu sei tudo, a gente também fica um pouco mais leve. Fica. E a gente se permite a deixar com que os estudantes se coloquem. E se torna um Perfeito. grande debate. E isso não é menos saber ou mais saber. Porque um professor, para ser um professor mediador, para ser um educador mediador, ele tem que saber muito. Uhum. Saber muito porque ele tem que estar preparado para questões, inclusive, que ele não sabe quais são. Exato. E as que ele sabe o que é, ele tem que estar muito preparado também para instigar, para questionar, para aumentar as conversas e os diálogos ali de reflexão, senão ele fica rendido a algumas coisas. E tá tudo bem, às vezes ele fala, ó, vamos pesquisar mais sobre isso, vamos juntos, vamos descobrir um pouco mais sobre isso. Mas, Thaís, você trouxe um ponto importante, sobre essa relação da gente considerar quantas pessoas fazem parte da questão do STEAM, que é todo mundo, e aí a gente transpondo para fora do mundo da escola, nós temos famílias também que precisam compreender, né? Até falei aqui quando eu divulguei a live, é para você que tem um filho também, porque a gente foi criado nessas caixinhas, né? Então, quando a gente começar a entender que a aprendizagem pode acontecer de uma maneira contextualizada e que não vai vir tudo separadinho, mas que a aprendizagem acontece de acordo com contexto, com projetos, enfim, a gente também tem essa ruptura enquanto sociedade, né? Então a gente também está falando da sociedade. Que é o mais difícil. E a gente está caminhando, e Sim. você está falando isso, eu lembro, quando eu fiquei alguns bons anos na educação infantil, né? E um tempo da minha vida eu fiquei no maternal, com turma de 2 e 3 anos. E quando as mães chegavam para mim, as famílias chegavam para mim, ah, mas ele só vai brincar. Eu falei, opa, então tá. O que você entende por brincar? Realmente ele vai brincar, mas você sabe qual é a proporção, o impacto de uma massinha dentro da vida do seu filho nesse período escolar? Você sabe qual é o impacto do montar uma pecinha de Lego neste momento da formação escolar? Então é isso. Os pais também, as famílias também têm que entender que não é porque eu não levei uma lista de exercícios de matemática para casa que eu não estou aprendendo matemática. Perfeito. Não Perfeito. é porque eu não estou levando um texto e levando questões para responder que eu não estou estudando Interpretação? língua portuguesa. Sim. Até mesmo a pesquisa no doutor Google, nas inteligências artificiais que estão vindo com tudo aí, e não adianta a gente discutir, não adianta a gente brigar, a inteligência artificial vai dominar o mundo. Gente, desculpa, tá errado. E isso é de rasgar o diploma quem fala que a internet vai dominar o ser humano. Porque somos nós que alimentamos a internet e a inteligência artificial. O Sim. que está acontecendo? A gente está com uma lacuna muito grande entre as pessoas que estão interessadas a saber mais sobre isso e alimentar as inteligências artificiais, nessas novas profissões que estão chegando hoje em dia e que a gente não tem noção de quantas mais virão, como Verdade, a gente nem prompters e sabe, etc e gente. tal. Só que para um cara ser prompter, o cara tem que saber muito. Muito, muito Como mesmo. é que ele vai ensinar a IA a fazer as perguntas corretas se ele não sabe fazer perguntas? E esse saber fazer perguntas começa lá na educação infantil. Verdade? E aí é o que a gente fala, é aí que entra a abordagem STEAM. Porque eu estou reunindo tudo num grande contexto e não estou dando nome, olha, gente, porque também tem isso, né? Aí tudo vira STEAM. Ah, mas eu contemplei ciências, eu contemplei matemática, eu Verdade. contemplei arte, eu contemplei tecnologia, robótica, engenharia, mas cada professor deu a sua parte. E aí, né? Também não é E aí assim. a gente continua achando que é alguma coisa transdisciplinar, multidisciplinar e que vai resolver o problema. E não é isso. Não é isso. O processo é muito maior. E aí o professor tem que entender esse processo. O professor tem que entender que ele não está sozinho, e é uma das questões mais difíceis, você entender que quando você está numa proposta STEAM, numa educação STEAM, todo mundo tem o mesmo peso, né? É isso que Ah, professor de eu ia arte falar isso não. agora, Professor de Thaís. arte não tem nada. Ah, professor de educação física. Gente, me perdoem, mas eu estou citando esses componentes curriculares, essas disciplinas, porque são elas sempre as mais faladas e que a gente sabe até hoje que se você for recorrer em qualquer
lugar para uma criança reprovar ou aprovar, eles não levam em consideração este lado da criança, né? Que são as outras habilidades, que a gente tanto fala de socioemocional e de habilidades das soft skills, e a gente É, não esquece delas. exato. Você falando isso, eu até pensei aqui na educação física o quanto ela contribui para a questão de convivência em sociedade, né? Quando a gente está fazendo um esporte, para questões de regras, de saber viver, para saber respeitar o outro, para saber andar e não cair, por exemplo. Você sabe, E pode falar? pode terminar. Não, eu ia falar isso, Eu fico tipo, empolgada aqui. quando você trouxe isso, era exatamente um ponto que eu ia falar pra gente trazer. Que o Steam também tá nesse ponto da gente tirar essas amarras que a gente tem de dar peso, de que tal é melhor, ou a gente tem que aprender mais. A gente sabe que uma questão lógica acontece, a gente tem uma questão de governo, enfim, de toda a própria avaliação exigir algumas outras coisas. Só que nós, enquanto educadores, não podemos desconsiderar, entendeu? O peso. Ou nem ficar entrando em embates entre o que é melhor e o que é pior. É aí que a gente peca, né, Thaís? A gente tinha que fazer o quê? Se unir, né? É exatamente nesse ponto. É essas forças, essas várias áreas se unir para pensar no quê? No desenvolvimento integral. Exatamente. Desenvolvimento integral. É a mesma coisa que desprezar a filosofia diante da matemática, né? Sim. Então, são coisas diferentes, todas juntas e misturadas, necessárias para esse processo. Hoje em dia, para você ser aprovado em qualquer processo seletivo de peso, eles não querem saber se você tem conteúdo, conhecimento. Isso é o que está pesando É menos. verdade. Ele quer saber se você sabe resolver problemas, se você sabe lidar com pessoas, Você tem porque todo pensamento mundo. criativo. Exatamente, porque todo mundo sabe lidar com o outro aqui, ó, do jeito que a gente tá, com uma tela separando todo mundo. Quando você entra num escritório, num lugar que tem gente, parece um monte de bichinho na jaula, acuado. Meu Deus, da onde saiu esse povo? E agora, o que é que eu faço? Então, o Steam vem nessa proposta, né? Eu Exato. costumava dizer para as minhas alunas da pedagogia, lá na época que eu estava na universidade, gente, informação, conceito, vocês encontram em qualquer lugar na internet, com gente falando se bobear melhor do que eu. A minha função aqui é trazer vocês para um contexto que não tem na internet, que não existe na internet. Então não adianta eu tentar, ai, olha, gente, eu fiz um projeto Steam. Vamos lá, como é que é esse projeto Steam? Você conseguiu reunir todo mundo? Qual é a ação que hoje eles podem fazer fora do contexto escolar? Ou que eles vão levar para casa deles que eles podem resolver em casa? Porque é isso, a gente só vai ganhar força como educação STEAM, a gente só vai quebrar esse paradigma de educação tradicional para uma educação real, para uma Disruptiva, né? educação necessária, Sim. para uma educação disruptiva, para uma educação que é De contexto. funcional. É uma Sim. educação funcional é o que a gente precisa hoje. Não que a nossa não tenha Sim. sido, mas hoje, da forma como a gente aprendeu, não serve mais porque está aí. Quem tem filho aí que me diga. Exato, exato. E assim, Thaís, eu tô pensando aqui, né? A gente falando sobre todas essas questões, gente, quando a gente junta a questão do Steam, daqui a pouco a gente já traz um exemplo real para que vocês tenham mais dimensão de como é que funciona. A gente promove a aprendizagem, a gente incentiva, né? Utilizando a aprendizagem baseada em projetos, só essa questão de projetos, de unir, de ter que ouvir o que o outro fala. Olha isso, como querendo ou não, a gente fala, estamos ensinando para o trabalho. Não, a gente está ensinando para a vida. Né? Então, para que você respeite a fala do outro, você considere a fala do outro. A gente tem um problema de ego muito grande, né? Hoje, que só o que eu falo é o que vale, não quero mais ouvir ninguém. Uma capacidade argumentativa que tem que existir quando a gente trabalha em projetos para explicar fundamento científico. Aí a gente já consegue relacionar isso com a questão de tecnologia para a gente não cair em fake news, por exemplo, como que a gente busca essas informações e como que a gente vai relacionando tudo isso que acontece quando a gente tem esses momentos, né? Quando a gente entende que a gente precisa dialogar, a gente precisa conversar, enquanto os estudantes também precisam discutir e trazer soluções, né? Exatamente. A gente tem que entender que o eu acho faz parte do processo, mas ele não conclui o processo e ele não é o processo.
Ele é o nosso levantamento de hipóteses lá no processo de criação de um projeto STEAM, mas ele não pode ser, não podemos nos basear em achismos. Muito Isso é para bem. a vida. Então, quando você vem com argumentos, o saber ouvir, você aprende a entender que existem outros pontos de vista, que não só o seu está certo, ou que o seu não está certo, né? Exato. E é o que a gente aprende muito. Eu falo que todo mundo devia fazer um mestrado, pelo menos, para entender que pesquisa é isso. E que se a gente entra no mestrado e sai da mesma forma que entrou, ele não teve valia. Não, Porque eu tenho que é entrar verdade. com uma ideia de pesquisa, com uma hipótese, e eu tenho que quebrar tudo isso no meio do processo e falar, não, É tá isso. tudo fora daquilo que eu imaginava, vamos recomeçar, né? Isso são Tese. testes, né, Thaís? A gente vivencia isso. Às vezes não vai dar certo, gente. Também lidar com a frustração nesse ponto de falar, não, tá tudo bem. Era uma hipótese. A gente estava tentando, Exatamente. né? E esse lidar com as frustrações, que volta mais uma vez nessas questões socioemocionais, que são para além da vida, talvez, e aí eu precisaria de alguns psicólogos me falando sobre isso um pouco mais, nós diminuíssemos um pouco essa carga de ansiedade das nossas crianças, essa questão do ouvir não ser tão traumático e tão frustrante, porque eu entendo que o erro faz parte do meu processo. Se eu não erro, eu não cresço. Se eu não cresço, eu não caminho para frente, né? Então eu vou sempre patinando. Então esse é um processo que que vai que vai me inspirando e que vai me trazendo argumentos, conceitos e pessoas que falam sobre aquilo para que eu consiga desenvolver melhor as minhas ideias, a minha Excelente. tese, que vai se tornar uma antitese para depois se tornar uma síntese. Sim, Então eu tinha uma ideia, ela foi rompida no meio do caminho e eu cheguei a uma outra. é isso. A, a perfeita? Não, Não, mas faz parte, né? faz parte. Dentro Quando de se onde você pensava está, Quando se pensava em chegar à Lua, acreditava-se numa coisa. Quando se sim, chegou à Lua, entendeu-se outra. sim, E hoje a gente está explorando outras partes do universo, muito bem. né? Então é entender e fazer alusões, mas alusões com fundamento. Né? Perfeito. Eu não estou aqui hoje falando de STEAM porque a Thaís achou que ela fez uma dissertação de mestrado e que ela tem propriedade para falar disso. Não, a Thaís não tem propriedade para falar disso. A Thaís é uma abelhuda que está estudando sobre o assunto e que vem compartilhar um pouco do que ela está estudando. E que eu estou falando que a gente está conversando hoje, Amanhã, talvez amanhã daqui já a não umas seja 3 verdade. semanas, amanhã, já não seja mais isso. É isso, Que é o que vai acontecer. sim. Que é o que eu Que tenho bom que percebido. aconteça, né, Thaís? Nós começou a entender esse STEAM de uma forma e começou a ampliar este conceito, né? É metodologia? Tá, é metodologia, mas e aí, o passo a passo, qual é? Não, tudo bem, tá fora. É abordagem? Ótimo, é abordagem. Vou utilizar metodologias ativas. Hoje eu penso em educação STEAM, que são uma sociedade STEAM. Exato. Porque o mundo é STEAM, A gente. O mundo todo é STEAM. momento, gente. Vamos trazer um exemplo para o pessoal conseguir entender, tipo, Vamos. como que a gente aprendia, por exemplo, né, pessoal? Vamos dar uma resgatada. Pode comentar aí também para a gente lembrar. Vou pegar aqui como eu aprendia geografia. Eu aprendia com o Atlas, né? Então eu fazia mapas. Aí eu via lá relevo, eu via isso, via aquilo, via algumas coisas acontecendo. Não conseguia relacionar muito. Vou dar um exemplo bem simples, não é Steam, mas olha como as coisas mudaram. Ontem, Manuela estava com acesso à tecnologia, vendo a questão dos furacões, veio me questionar por que que isso acontecia, por que que isso não acontecia no Brasil. Tive que pegar, mostrar um vídeo para ela conseguir entender, e ela foi relacionando com a Você quantidade de entende de impactos. furacões? Eu entendo de placas Então, olha, ó. tectônicas. Mas por Então, quê? mas É isso. E aí ela é começou, não, mas isso. por que que aqui não acontece tanto? Por que que lá acontece mais?
E aí eu fui mostrar para ela e olha a relação que ela foi fazendo. Do impacto, porque o exemplo do vídeo mostrava as casas sendo destruídas. Então, aí a gente já está vindo para outra questão, questões econômicas, envolvendo matemática, o mundo, gente, acontecendo. Então, e aí você vai entrando em outros contextos. E assim, ela já conseguiu fazer um pouco com uma reflexão dela. E, gente, ela nem tem idade para entender de placa tectônica ainda. Mas assim, E não precisa entender da placa ela não tectônica, precisa mas ela vai entender. entender o processo. Exato. Para o mundo dela, para este momento, é o suficiente. Exato, é isso. E como a gente aprende a matemática, por exemplo, né, gente? Eram cálculos mesmo. Estamos dizendo que isso é ruim? Não é isso. Mas assim, não é só isso. Que outro momento eu uso matemática? Né? Em tudo, em tudo. A gente usa matemática, gente, para tudo na vida. Então, ela está em todos os contextos. E aí vem, aonde a gente usa a tecnologia? Né? Acreditou-se por muito tempo em laboratórios, blá blá blá, um computador para cada um. Hoje em dia a gente já está vendo isso sendo reconfigurado, porque a tecnologia, gente, ela faz parte da nossa vida. Não precisa ter uma aula. Olha que loucura. Hoje a gente não precisa ter uma aula de como digitar, por exemplo, que antes tinha cursos de digitação. Era Já faz parte. datilografia, abafa. Antes Ai, da meu digitação era Deus, não sou dessa datilografia, época, amiga. abafa. Mas agora, assim, Mas eu sou. vamos trazer agora, então, um exemplo pro pessoal, trazendo essa diferença do que é trabalhar disciplina, trabalhar interdisciplinaridade, trabalhar transdisciplinaridade. O que, que seria tudo isso para que a gente entenda de fato, numa parte prática, o que é o STEAM na prática? Vamos lá. Então, olha só. Eu vou trazer até algo que nós vivenciamos ontem, Perfeito. né? Nós estávamos na aula do doutorado ontem e tivemos, inclusive, com mediação da Stephanie e da Ariane, um contexto sobre robótica criativa e de largo alcance. Isso. Largo alcance, para quem não sabe, por favor, Stephanie, coloque para os Vamos lá. nossos. Pessoal, larga alcance, para clarear um pouco na cabeça de vocês. Materiais recicláveis, ok? Garrafinhas. Temos materiais não estruturados também, que aí é mais num conceito de que eles não são usados para uma certa funcionalidade. Só que quando a gente traz o larga alcance para dentro da robótica sustentável, criativa, vamos usar o criativo e sustentável, uma robótica acessível, a gente usa largo alcance porque é um largo alcance de possibilidades. Então, são vários recursos que aí a gente mistura baixo custo, materiais recicláveis, materiais não estruturados, elementos da natureza, tá? Então, é esse grande leque de materiais que a gente consegue usar para fazer robótica, tá bom? Então, largo alcance é isso. Então, vamos lá. Aí você trouxe essas informações de robótica criativa, sustentável, com materiais de largo alcance. Ótimo. Materiais de largo alcance. Vamos falar aqui das tampinhas, dos CDs e das garrafinhas plásticas, por exemplo. Eu trabalho isso em ciências, quando eu vou falar de tipos de Reciclagem. material, dos componentes, sobre questão de se são duros, se são várias coisas. Eu trabalho isso em geografia. Quando eu falo que o rio está poluído por conta da tampinha da garrafa plástica, eu trabalho isso em biologia, que a pobre da tartaruga comeu a tampinha, comeu a garrafa plástica e acabou morrendo no ambiente. Eu trabalho isso em matemática, quando eu vou saber a quantidade de lixo que é jogado no meio Quantidade ambiente. Eu de trabalho anos isso que em. demora. Exatamente, o tempo de decomposição. Eu trabalho isso em língua portuguesa quando eu estou vendo uma notícia no jornal, por exemplo, uma matéria no Jornal Nacional falando sobre essa questão de reciclagem. E eu estou falando aqui só dos materiais de largo alcance para a gente entender, não vou entrar em nenhum outro contexto. Eu estou falando da robótica e eu quero montar um carrinho, eu quero montar um robô. Por que que ao invés da ciências ensinar que os materiais têm os seus tipos de dureza, têm os seus tipos de composição, etc e tal, a geografia está ensinando por que a poluição é prejudicial para os rios, por que que o texto, a notícia jornalística em português não podem estar tudo junto e misturado. Eis a reflexão. Porque o que acontece? Aí a criança, o estudante vai falar assim, nossa, mas eu acabei de ver isso na aula de ciências sobre reciclados. Por que que o professor de geografia não conversou com o de ciências e não fez uma coisa só? É isso. Então, o STEAM não é a novidade. A novidade é fazermos.
fazemos. É isso. E é o mais difícil, porque aí existe uma resistência, não só das famílias, como uma resistência nossa. Dos professores. E se der errado? É. E tá tudo bem. A gente precisa fazer, A gente precisa fazer. porque não vai dar errado. Não vai. Só vai tomar caminhos diferentes. Constrói Porque você não vai conhecimento. estar tirando conceitos da sua cabeça. Os conceitos já existem. Você não vai estar tirando conteúdos da sua cabeça, eles estão na BNCC. Perfeito. Em qualquer um dos níveis, eles estão na BNCC. Você Perfeito. simplesmente está estruturando todo esse contexto de uma forma diferente. É isso. Thaís, pega esse exemplo que você está trazendo do que a gente fez ontem e vamos jogar para uma aprendizagem em projetos. Quando a gente O que eu joga, posso. o que pode acontecer dentro desse contexto? Ó, a Thaís trouxe algumas possibilidades dentro de algum componente. Vamos juntar, mas assim, qual solução? Qual projeto a gente poderia dar para eles para que eles pudessem pensar em solução, por exemplo? Por exemplo, eu posso trazer para eles como eu posso reduzir o impacto na natureza com relação à quantidade de lixo que é dispensada nela. Então, vamos falar em coisas que estão na nossa casa. Tampinhas de garrafa, latinhas de refrigerante, garrafinhas plásticas. O que eu posso reciclar, reutilizar ou dar reuso? Tanto faz lá dos 5 R's que a gente conhece. Sim, sim. A partir daí, eu tenho este problema. Diante deste problema, que esta finalidade possa retornar para a sociedade de forma produtiva. Então, por exemplo, eu estou falando ali com os menores, porque a gente sempre fala dos maiores. Vamos lá, eu estou lá com a minha turma do 3º ano. Crianças, é o seguinte, este mês nós vamos trazer todos os materiais de largo alcance que nós tivemos na nossa casa. Vocês vão trazer aqui pra gente tampinhas, o que vocês tiverem. Um mês, deixo caixas dentro da sala de aula e coloco ali. E peço para que eles, automaticamente, eles vão começar a fazer essa seleção. Tampinha para um lado, garrafinha para o outro, latinha para o outro. E deixo ali durante um mês. Lixo eletrônico. Perfeito. A escola pode. Tá na minha casa, A escola pode virar um posto de coleta, por exemplo? Pode virar um posto de coleta. Então, assim, juntamos. Aí eles vão ter uma noção do que é aquilo. Dentro da sala de aula, eles vão olhar aquelas caixas que provavelmente vão estar lotadas de materiais, de objetos. E agora, o que a gente faz com isso? Se nós conseguimos arrecadar isso, será que se a gente reunir a escola toda, a gente não arrecada mais? E aí se a gente não surge coisas usando a tecnologia. Aí surgem questões. E falar que tecnologia, né, Stephanie, não é apenas computador, tablet e celular, tá, gente? Exato. Isso são tecnologias digitais que nós usamos hoje, mas tecnologia vai muito além disso. Perfeito. Mas é para uma outra live. A gente veio falar sobre isso numa outra live. Então eu coloquei essas caixas, eles observaram que a quantidade de lixo ou de materiais de largo alcance que eles conseguiram recolher foram muita coisa. E que se a escola inteira coletar, vai ser maior ainda. E agora, que destino a gente dá para isso? A gente aí pesquisar, né? Pode pesquisar o que eu posso fazer com tudo isso, e não só para dar utilidade àquele material, não só uma utilidade de dar fim naquilo. Como eu posso utilizar aquele material para que ele se torne alguma outra coisa útil? Exemplo básico. Do lado da minha escola ou no meu bairro, a gente tem uma comunidade carente de crianças que estão precisando de brinquedos ou de outros objetos para fazer uso na escola. Crianças, como eu posso transformar isso aqui em brinquedos que sejam viáveis para doação? Perfeito. Eu estou trabalhando inteligência socioemocional, eu estou trabalhando educação financeira, eu estou trabalhando uma série de outros contextos que, se eu tivesse só na minha aula de ciências, eu ia falar, olha, você recicla em casa, coloca lá naquele supermercado famoso e acabou, tá tudo certo. De repente chegou um celular, poxa, com a bateria do celular ele pode virar a bateria de um novo carrinho. É isso.
Mas como eu vou fazer esse carrinho? Desculpa, eu também não sei, não entendo nada de eletrônica nem de robótica. Vamos pesquisar. E aí que o tentar, a tentativa e erro entram em grande processo e num peso muito grande, porque errar é importante. Uhum. Errar faz parte. Olha, não, eu não consigo usar essa bateria, porque essa bateria é muito forte pro carrinho que eu tô fazendo. Ou eu consigo usar essa bateria, mas eu preciso fazer um carrinho maior. Ou eu preciso. Ah, não, mas eu não preciso usar uma bateria. Eu posso usar, por exemplo, a pilha do relógio do meu pai, que não funciona mais na máquina do relógio, mas que pode funcionar para acender um LED. E aí a gente entra numa conscientização. Eu posso descartar essa pilha em qualquer lugar? O impacto que ela tem na Terra, o impacto que ela Exatamente. pode ter. Aí a gente já tá indo de novo. Que volta lá pro lixo, pro aterro sanitário, que cai no chorume, que vai poluir. Então, o que que acontece? Óbvio que o que que pode dar errado nesse processo? É importante A falar. gente não estruturar, porque não é sempre que vai dar certo, gente. Não, não é. A vida não é feita de 100% de acerto e a gente sabe disso. Mas a gente tem que entender que se a gente projeta, a coisa sai Tem melhor. um ponto E que o importante projeto para pode fazer isso. mudar. Perfeito. Agora vamos Diga. falar de uma coisa importante, Thaís. Você chegou num ponto importantíssimo. Gente, dentro de todo o contexto da abordagem STEAM, a gente tem uma questão que é muito forte, que é planejamento reverso, tá? Então, o planejamento Boa! reverso, a gente pode trazer ele também numa outra live, para que a gente possa falar, né, com mais detalhes. Mas, basicamente, a gente precisa sair da ideia de que a gente como se a gente fosse baseado em pequenas construções, meio soltas. O que a gente precisa pensar? O que é planejamento reverso, pessoal? É saber onde eu quero chegar. Entendeu? É saber o meu objetivo, né? Tem aquela frase: se você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho serve. É exatamente isso. É aí nesse momento que nós, enquanto educadores, precisamos nos atentar aos objetivos ou às habilidades, né, previstas ali no currículo da nossa rede, articulando com os professores o que a gente precisa de fato atingir aqui. Aí você pensa onde você quer chegar e aí você volta, né? Então você começa a voltar o que eu faço para chegar ali, tá? Então isso é muito importante, sabe por quê? Aí você, por mais que você recalcula o trajeto, o seu objetivo final ainda é o mesmo, É o tá? mesmo, exatamente. Porque senão, É sabe o que o vai Waze, acontecer? é o Se você Waze não. da educação. Porque Você se está você não se sempre planeja. recalculando a rota, mas você É sabe para onde isso. você vai. Você trouxe um exemplo maravilhoso, porque se você se perde, ele recalcula rapidinho e volta. Recalculando a rota, mas você sabe onde é que Gente, você quer chegar. porque o que acontece? Vamos usar esse exemplo da Thaís. Se você sai da sua casa, você não sabe nem onde você quer ir. Você vai indo, o ex não tem nem o que recalcular, né? Porque ele não sabe para onde você quer ir. Você vai se sentir perdido a todo momento. Você vai demorar muito mais para chegar num lugar que nem você sabe aonde você quer chegar, né? Não vai Então sentir você vai se confiança perdendo no processo. e vai se tornar desgastante, né? Então, você não sabe o que você quer. E aí, querendo ou não, você também não consegue passar essa tranquilidade para quem você está, para os estudantes que estão envolvidos nesse processo. Então, o primeiro caminho que a gente precisa é planejamento reverso, tá, pessoal? Então, eu preciso saber aonde eu quero chegar. Porque aí a gente consegue tornar os nossos projetos mais execuíveis, né? Então a gente consegue ter dimensão da onde a gente precisa chegar. Pra gente não ficar parecendo uns doidos. Nossa, mas aí você vai criando. Não, calma aí. Aqui é isso, legal, desdobrou. Ou vamos pensar em tal outra coisa. E aí você vai motivando talvez mais pessoas, mas você precisa saber onde você quer chegar. Entendeu? Então, o planejamento reverso é extremamente importante. Os livros, né, Thaís? As fundamentações, as teorias aí sobre Shin traz o planejamento reverso como é lei, assim, né? Precisa usar o planejamento reverso. Exatamente. E aí a gente está falando de experiências assertivas. Eu vou puxar um pouquinho a sardinha pro meu lado, Isso. mas lá onde eu trabalho, a gente tem alcançado êxito nessas questões que abordam um pouco do STEAM. Óbvio, gente, que nós estamos caminhando, tá todo mundo aprendendo junto, todo mundo conhecendo o processo, né? Para a gente estar aqui hoje falando disso, já são mais de 6 anos estudando sobre isso, né? Para chegar com um pouquinho mais de clareza e falar, olha, tá acontecendo assim, acontece assim. Então, nós temos dentro da escola, e aqui
Junto comigo, eu estou vendo aqui a Soraya, que trabalha, minha parceira lá no colégio, do terceiro ano da tarde, e a Jocélia, que é a Celinha, que também tem bastante conhecimento da escola. Um beijinho para vocês, beijinho para todo mundo dessa live, inclusive. E nós estamos trabalhando com a Feira do Empreendedorismo. A minha turma está criando, está fazendo atividades porta-CDs, CDs, que se tornaram porta-incensos. Então, a escola esse ano está trabalhando um projeto, a escola tem 90 anos de existência no bairro, e nós estamos trazendo toda a movimentação da presença das gestoras, das fundadoras, das irmãs, né? Eu trabalho numa escola confessional católica, da presença delas no mundo. Então, com essa escolha de presença do mundo, foi feita uma pesquisa onde elas estão, e dessa pesquisa foram tirados objetos ou coisas que pudessem ser produzidas para serem vendidas nessa feira. Então, eles trabalham realmente como empresários. Eles aplicam um capital dentro dessa empresa, eles escolhem o nome da empresa, eles criam o logo da empresa, eles reúnem os materiais, porque eles sabem que o capital que eles investiram na empresa não é suficiente para a compra de tudo, então a gente precisa de outros recursos. Então, é quando eles vêm, eu tenho tal coisa em casa, eu vou trazer. Eu vou fazer tal coisa. É quando eles se reúnem. Podemos fazer dessa forma? Não, não vai dar certo. Então, qual era o nosso objetivo? A minha turma. Nós estamos com a Índia como país, e então eles, vamos fazer porta-incenso. Ótimo, vamos fazer porta-incenso, e como é que a gente faz isso? Nós fomos buscar na internet, fomos pesquisar o que poderia ser feito. Tínhamos muitos CDs antigos dentro da escola. Então, o que fizemos? Pegamos os CDs, lixamos os CDs, pintamos os CDs, fizemos todo o processo decorativo nos tons da bandeira da Índia, fomos fazer pesquisas sobre como é a vida na Índia, quem são as pessoas que vivem na Índia, quem são os ícones que vivem lá. Então, todo esse processo foi caminhando, e aí eu tenho a professora, a teacher, trabalhando com a gente, eu tenho a galera da educação física trabalhando com a gente. O que acontece? Eu e as outras pros, por sermos as professoras que eles têm mais referência, que estão ali com ele todos os dias, somos as que estamos tendo essa visão maior. Mas está todo mundo envolvido nesse processo. E esse envolvimento nesse processo faz com que seja algo que é para todos. Então, agora, inclusive, todos convidados, dia 29 e 30 de outubro, para estarem presentes e perceberem. Eu vou postar algumas fotos, vocês vão ver o processo, para estarem lá nesse processo, porque é onde culmina. Então, é um projeto nosso, é um movimento da escola. Perfeito. É um contexto em que todo mundo está envolvido. Então, eu sei como é que as crianças da Índia brincam, eu sei o que eles comem, eu sei que eles curtem essa coisa esotérica, e eu estou dando uma utilidade àquelas tampinhas que lá no início da aula de ciência seriam apenas um título. Reciclagem. Precisamos fazer. Ótimo, todo mundo sabe que precisa. Né? Igual quando a gente fala lá o que você precisa fazer com o próximo? Eu preciso respeitar o próximo. Ótimo, o que é respeito ao próximo? Qual é a atitude disso? Então, não, é sair do lugar comum da fala, do que todo mundo fala, e vir para a prática. Uhum. E não ter medo dessa prática. Porque o mesmo lugar de fala do aluno é o lugar do professor. Então, aí a gente volta lá no início da nossa conversa, em que o professor precisa ter ciência de que ele continua sendo o cara dentro da sala de aula. E que não é porque ele não vai dar uma prova com 10 questões e vai dar uma nota, que o trabalho dele é menos do que o do outro. Muito pelo contrário. Um professor que está disposto a trabalhar numa perspectiva STEAM, ele está disposto a entender que talvez ele trabalhe mais fora do que dentro da sala de aula. Perfeito. É isso aí. E esse é um conflito que a gente encontra lá fora. Quando eu estive em Portugal, o grande problema é esse. O que eu tenho que fazer fora do meu contexto, eu não faço. Eles chamam as pessoas lá de carolas. Isso é muita carolice, eles falam.
Eu conversei com os professores e eram poucos os professores que dispunham para conversar com eles no horário de aula deles. Eles não ficam 5 minutos depois para conversar com você. Eles não ficam 5 minutos depois na sala de aula. E tudo eles são motivados porque alguém mandou fazer. Diferente de nós, professores aqui no Brasil. Nós fazemos. E aí, entender que esse contexto, talvez eu trabalhe um pouco mais fora do que durante. Durante vai ser tranquilo, se eu entender o processo. Se eu compreender a proposta. Se eu souber que eu vou entrar na sala de aula sabendo tudo e não sabendo nada. Porque esse é o contexto. Eu sei tudo e eu não sei nada. Porque eu sei até onde eu consegui garantir do meu conhecimento, mas eu não sei o que você, Stephanie, vai trazer para mim do que você tem de experiência, de conhecimento, de contexto, de realidade, porque eu estou falando de uma realidade de poluição que se eu estiver dentro de uma comunidade indígena, talvez, não seja a mesma coisa. Perfeito. Porque lá eles entendem a preservação de uma outra forma. Uhum. É Então, o que considerar o eu penso. contexto. Exatamente, eu tenho que considerar todo um contexto. Então, não existe manual, Não existe. né? Existem, assim, ideias assertivas em contextos assertivos, mas que não necessariamente vai ser assertivo do seu contexto. Thaís, você está trazendo isso, eu queria falar um pouquinho sobre a questão do pertencimento, né? A gente discute muito aqui no SESI, né? Trabalho no SESI São Paulo, então a gente lida com o estado inteiro, né? Temos 142 escolas espalhadas e assim, você não consegue comparar, obviamente, uma escola da capital com uma escola do interior, né? Então a gente Sim, está falando de contextos extremamente diferentes, de tempo de disponibilidade de ir para a escola, sabe? A gente está falando de diversos contextos e a gente fala muito sobre esse pertencimento ao seu território, né? Então, quando a gente traz uma questão de contexto, pessoal, para que a gente entenda soluções que sejam, que façam sentido para esse estudante. Esse exemplo que a Thaís trouxe dos indígenas, por exemplo, é essa questão de você reconhecer e respeitar o pertencimento desse povo na sua origem, né? Onde eles estão, para que a gente consiga até nisso adequar como que essa informação chega. Então, trazer algumas propostas para que eles consigam pensar e também trazer soluções para a sua sociedade é muito importante. Que não adianta a gente pensar em uma coisa que é totalmente fora, que não vai fazer sentido, por mais disruptivo que a gente acha que seja, mas talvez seja para um público. Então, aqui, exatamente. então a gente precisa mostrar como que isso é feito para outro público de outro local, que aquilo ali é algo que de fato impacta para eles. Eu posso falar um exemplo da robótica, que, por exemplo, rapidinho, Claro, deve. né, estudo há muito tempo aí a questão da robótica, atuo hoje aqui no SESI São Paulo na robótica, e aí a gente tinha uma questão muito forte, não incrimino, não julgo a questão de manuais de montagem, não é isso, não é só isso. Só que a questão é o quanto a gente motiva esses estudantes a criarem soluções reais e possíveis de acordo com o repertório deles, né? Então, o que a gente fala muito aqui, enquanto Rede SESI São Paulo, principalmente, é que eles precisam compreender conceitos de robótica. E eles precisam compreender conceitos, e isso já envolve todas as áreas, né? Porque um conceito entra com a questão de ciências, mas também entra uma questão de noção da parte de engenharia, que é a questão de criação de protótipos, mas também entra uma questão de arte, entra também, obviamente, uma questão de matemática, né? E aí a gente começa a pensar que a gente precisa sair um pouco das nossas caixinhas e deixar com que eles construam e tragam soluções. Precisam de embasamento, repertório para que eles criem soluções. E aí eu queria trazer um pouco a sardinha aí para torneios de robótica, para que vocês entendam, quando a gente pensa que robótica é só robô, né? E não é. E também o Steam faz parte disso. Quando a gente vê um torneio que chama First Lego League, que é a FLL, é um dos torneios da qual eu sou juiz, eu participo, tem projeto de inovação, que aí eles têm que trazer, de acordo com um problema, um projeto que traga solução para a sociedade. Gente, nisso eles têm que juntar tantos componentes e vivências que eles precisam pesquisar, é de um rigor científico. E eles têm que juntar todas as informações que eles têm. E isso quer dizer assim, eles vão resolver só com ciência? Eles não vão conseguir resolver só pensando na ciência. Eles têm que juntar a ciência, o impacto que isso tem. E isso pode ser impacto envolvendo questões matemáticas. A solução envolve questão de engenharia, ou a própria engenharia de algumas coisas interfere no problema que eles querem resolver. Então, assim,
é que a gente amplie essas possibilidades, né? Há muito tempo a gente trabalhou com essa questão dessa robótica mais mecanizada, mas hoje a gente precisa incentivar para que tudo esteja relacionado, né? E o Steam vem para ajudar a gente nisso, né? Mas aí eu vejo muito, né, Thaís, a questão de parceria entre professores, né? Então, também vejo como uma solução, ao mesmo tempo como um grande É desafio, um grande porque aí a desafio, gente está indo é um para grande outras dilema, esferas, né? a gente vem para outras esferas, vamos desconsiderar o fato de questões de garantir horário de planejamento, saindo desse Sim, contexto, porque aí já não desse envolve a contexto. gente, mas trazendo essa colaboração, essa questão de ouvir, de vamos fazer junto, vamos pensar junto. Às vezes, gente, um tá falando a mesma coisa que o outro tá falando, de acordo com o seu componente, e ninguém se ouve, ninguém se falou. Exatamente. Porque nesse todo mundo tem alguma coisa em comum, tá todo mundo gastando energia numa mesma coisa. Enquanto a gente podia unir forças e diminuir essa energia e ocupar outras coisas. Quando a gente estava falando em contexto, quando a gente falou pensar também em contextos formativos desses professores. Que o Sim, professor que, por exemplo, tem uma formação aqui em São Paulo, de repente não seja o mesmo daquela comunidade lá no interior do país, né? Onde a gente sabe que a dificuldade é outra. Então, é entender contextos e entender saberes. é Não existe isso, saber menor é e não existe isso, saber maior. é isso. Né? E é saber valorizar isso diante daquilo que nós temos. Como diz o Cortella, é fazer o melhor diante das possibilidades que eu tenho, até ter possibilidades de fazer melhor ainda. Perfeito, é isso. Então, se é o que tem para hoje, é o que tem para hoje. Uhum. Eu quero muito continuar batendo papo com você, mas eu estou olhando aqui no Não, relógio, minha amiga. sim, Nós já estamos em uma já hora tá de live aqui. Eu acho que o tranquilo. povo quer jantar daqui a pouco. Não, eu ia falar, se alguém tiver alguma dúvida para perguntar, a gente Isso. está nesse momento agora para a gente tirar dúvidas. Vamos voltar outros dias e fazer mais lives, tá? Então vocês podem comentar aí. A gente sabe, igual, metodologia ativa dá uma live, na verdade dá duas, três lives. Aprendizagem baseada em projetos dá mais outra. É. Planejamento reverso dá Comenta aí mais o dia outra. que fica bom, o horário que fica Isso. bom, que a gente vai Vocês tentando ficaram com adequar as nossas alguma agendas dúvida, também. perguntem agora, ou depois pergunta quem estiver assistindo depois, pergunta nos comentários, tá Pode bom? chamar a gente Pode depois, chamar também. né? A gente está à disposição aí para isso, porque é muito importante que vocês também tragam para a gente questões, gente, porque isso vai norteando e ajudando a gente nas pesquisas, tá? Então, Isso. a gente ali, enquanto grupo de pesquisa, a gente precisa ouvir também o professor, por mais que a gente tenta a todo momento, às vezes a gente está muito na nossa bolha, com as mesmas pessoas, às vezes quem está com a gente já manja desse assunto, então a gente também precisa que quem está mais um pouco distante traga um pouco pra gente. E pode ser alguém do médio, alguém do infantil, alguém do Fundi 1, Fundi 2. Trazer aí pra gente alguns questionamentos, tá bom? Otéia, eu quero muito também ouvir esses professores, exatamente porque, como a gente está trabalhando nessa questão de tentar contribuir com pesquisas para a formação dessa galera toda, e para a minha formação também, quero entender como eles imaginam que podem ser essas formações para professores diante dessa perspectiva STEAM. O que, que eles anseiam, o que, que eles querem, Muito perfeito. o que, que vocês precisam nesse sentido, no que a gente pode contribuir e no que eu posso, a Stephanie pode, o que a gente pode somar nesse processo de construção. É um processo de construção onde a gente está no mesmo patamar. Né? A diferença é que a gente está olhando por um prisma que hoje uma galera ainda não está olhando por outro lado, e a gente precisa juntar esses saberes. Eu preciso saber, então tragam, pergunte para os colegas, É quem isso. sabe, quem não sabe, o que quer Comentem, saber, gente, divulguem o assunto, comenta, pergunta para as pessoas se elas já ouviram falar, indicam essa live, indicam a nossa página de pesquisa, indicam o nosso Instagram, isso. porque a gente precisa divulgar isso, gente. As informações precisam correr, né, para além dos nossos ciclos, Vamos para que a gente junto fazer a consiga educação viralizar, né? transformar a educação, que é isso que a gente está Exatamente. tratando. Vamos Muito viralizar a obrigada, educação, minha porque é bom. amiga. Eu que Quero agradecer aí agradeço! a parceria, né? Foi do nada. Eu falei, Thaís, vamos fazer uma live? Bora! Vamos. Porque é assim, gente, planejar muita coisa, planejar postagem e tal, é legal, mas exige um certo tempo. E às vezes trazer aqui flui melhor. Vocês já conseguem tirar mais dúvidas. Claro que às vezes a gente vai trazer um post ou outro, mas assim, eu quero agradecer muito
amiga, assim, por ter topado isso. A gente vai trazer mais, tá, gente? Pode deixar comentário, pode mandar direct. Se algum assunto. Opa, será que esse assunto pode virar uma live? Pode. A gente já tá falando que pode. A gente vai criar um fluxo de postagens. Eu tô vendo aqui, o Lucas falou, acabou, Lucas, depois Acabou. você consegue ver o vídeo, a gente vai deixar gravado. Thaís, eu só queria falar, teve alguns comentários no começo, né? O Matheus, um querido, meu amigo de SESI aí, falou também sobre que os erros cometidos na aplicação da abordagem era esse, a gente estava falando no começo sobre trabalhar em caixinhas. O ideal é ter um problema, um projeto para aplicação prática que faça sentido, né? Então é Exatamente. isso. A Elis, minha amiga querida, também trouxe várias colaborações, vários elogios. Ela é da Contribuiu muito educação na live inteira. infantil. Obrigada, viu, Elis? Pois é. Vou fazer, Lucas, vou trazer uma live sobre pensamento computacional só sobre isso, porque isso dá muita coisa. E Então, é isso, tá, pessoal? umas Então, duas. eu acho também, acho que vai até um pouco mais. Vai Pode mais, deixar, gente, a vai gente vai mais. deixar salvo, sim. Se eu salvar certo aqui na hora que eu fechar, vai tudo certo. Faz tempo que eu não faço live, eu fazia muita live na época da educação inclusiva, né? Mas agora a gente vai deixar assim. Beijo, Então, Rê. Beijo, Gabi. ficamos aqui à disposição de vocês, tá bom, pessoal? Muito obrigada aí por terem vindo, por querer também contribuir para essa educação que a gente está lutando junto, né? E para que se tem alguém que vira Exatamente. educador, é pelo filho de vocês também, ou é É. pelo futuro da sociedade que a gente também está lutando. Vamos viralizar a educação, né? Vamos, É vamos isso. fazer umas coisas que viralizem a educação. Aí a gente brinca agora. Deixa seu like, seu joinha, compartilha com os amigos. Não é? É E bem vamos, isso. Perfeito. e vamos que vamos. Vamos que vamos. Tchau, pessoal. Beijão. Tchau, gente. Obrigada. Um beijo. Até beijo. Beijo. Tchau, gente.